que tem a ver a queda de cabelo? Explica pra gente, assim, para as pessoas entenderem, assim, né, que tem um porquê disso acontecer, né, assim, é uma ligação bem direta, assim, né, como é que isso acontece? É, nosso No nosso pós-parto, por é, e exemplo, o né? nosso cabelo tem esse ciclo, né, que tem essas 3 fases, uma fase de crescimento, uma fase que é uma fase de transição, uma fase parada e que ele vai cair. Então, normalmente, a maior parte dos nossos fios estão nessa fase de crescimento e tem sempre os caindo. Só que no nosso organismo, qualquer estresse é como se o nosso organismo não priorizasse, né, digamos, talvez isso não seja o mais importante, por exemplo, deficiência nutricional. O nosso corpo tá focado em se recuperar no corpo, né, então o Aham. cabelo não é a prioridade. Então, desregula esse ciclo, e aí a gente tem um maior número de folículos indo para essa fase de queda antes da hora, né, Uhum. não na época que ele ia cair. E a gente não é igual alguns animais, né, que troca todos os pelos de uma vez, cai tudo de uma vez. A gente sempre tem Sim. um equilíbrio, mas às Uhum. vezes esse equilíbrio pende para um outro lado, e aí a gente vê essa queda enorme de Então, cabelo. é como se fosse vamos pensar numa o corpo ele vai distribuindo ali por igual, então mas a hora que entende que, bom, tem, sei lá, uma deficiência nutricional ou tá no Uhum. período pós-parto ali de uma recuperação, fez uma cirurgia, por Aham. exemplo, né, e o corpo precisa direcionar nutrientes para aquela recuperação específica ali, Aham, né, ele ou de tá um processo focado inflamatório naquilo. exato. Então é como se, bom, eu preciso economizar, né, então se a gente pensar assim: "Ah, eu tenho um tanto de Qual é a dinheiro por mês", prioridade, né, né? e aí eu preciso cortar excessos, né. Eu vou cortar o que não é tão essencial ali Sim. para o dia a dia, né, que é muito importante sim, ter cabelos, Claro, né. mas para o nosso organismo A ele gente não consegue entende se assim. manter vivo, o organismo consegue se manter ali vivo e mais saudável por um tempo, né, com menos cabelo, mas, por exemplo, não com menos hemácias, né, assim, É, com exatamente. então por isso que tem essa redistribuição, vamos dizer assim, aí o cabelo Uhum, acaba sofrendo um pouquinho mais, é isso? sim. E algumas medicações, você tinha até falado, tem realmente algumas medicações que podem influenciar e causar mais queda, e algumas medicações psiquiátricas, tipo valproato, que aí até às vezes a gente tem que entrar com outras coisas associadas, Uhum, porque elas realmente aumentam a queda de uhum. cabelo. E Sim, às vezes é um problema, mas sim, a que a gente gente tem que, se tem que tomar aquela medicação, a gente tenta equilibrar de outras formas mesmo. sim, Então, perfeito. isso existe também mesmo. E a gente vê muito e assim, é um cuidado, assim, nem todo paciente tem, mas quando tem é algo que a gente precisa Sim, observar e cuidar, porque às vezes são medicamentos que a pessoa vai precisar vai ficar precisar tomando usar. por um tempo, né. Não tem opção, ou até a pessoa que tem uma epilepsia, usa essas medicações pra isso, elas não tem Exato. como não tomar e E tem algum outro medicamento, assim, que seja comum, assim, assim, que chega mais no teu consultório, por exemplo, que vocês veem com mais frequência, assim, por exemplo, a queda de cabelo, causada por medicamento, assim, além desse, tem mais algum, assim, que seja frequente, que seja comum? o próprio Roacutan, né, a isotretinoína, ela pode dar uma queda de cabelo também quando toma, mas aí a Uhum. gente normalmente é um temporário, topiramato também é uma medicação que costuma causar queda de cabelo e, na verdade, não causa, mas o minoxidil, acho até sempre importante falar isso, que eu sempre explico para os pacientes. Uhum. Muita gente, já ouviu falar do minoxidil, vai lá na farmácia, compra, tá caindo, compra, e aí Sim. começa a usar, e aí cai mais o cabelo. E aí Aham. fica desesperado e Sim. para. Ou então alguém prescreveu, começou a usar e fala: "Ai, não funcionou comigo", piorou a minha queda. Sim. Porque o minoxidil, ele altera o nosso ciclo capilar, ele prolonga a fase anágena, que é essa fase de crescimento, Uhum. e aí, no primeiro mês do minoxidil, é muito comum, o shedding, que a gente chama, né, que é essa queda maior do cabelo, que ele faz os fios que já iam cair daqui a pouco, irem todos para a fase de queda para crescerem junto. Uhum. Então é sempre muito importante, eu sempre explico os pacientes quando eu prescrevo minoxidil, tanto o de sprayzinho tópico, né, quanto o comprimido, que, olha, pode cair nesse primeiro mês, Vai piorar um pouquinho. segue firme, continua Uhum. tomando que depois vai passar e aí vai ficar tudo certo. Mas é uma causa, entre aspas, né, Sim. de queda de cabelo que as pessoas acham: "Ah, não funcionou pra mim", porque nem deu Sim. tempo, porque caiu muito e realmente às vezes esse paciente que já tá caindo, fica Fica mais desesperado. desesperado, né. Sim. Hum. E é isso, assim, precisa tolerar esse iniciozinho, é quase que assim: "Não me xinga, É. você vai fazer você vai ter eu falo isso com os meus pacientes, às vezes, por exemplo, a gente vai fazer um antidepressivo.
O remédio assim, é injusto. Sim. Por quê? O remédio ele não traz a melhora ali nos primeiros dias, mas se tiver que dar efeito colateral, já Já dá entendeu, nos já dá. primeiros dias, E aí eu sempre falo exatamente. assim: "Olha, eu vou passar esse remédio aqui", entendeu, vai Respira, né. respira. Você vai ter vontade de me xingar, você vai falar assim: "Meu Deus do céu, por que que Bruna passou esse remédio que me piorou e que" mas Exatamente. no come ou então que não tá fazendo resultado nenhum, mas segue tomando mesmo assim, que daqui a pouquinho, daqui a uns Sim. dias você vai Vai começar a ver o começar. resultado. É a mesma coisa. É parecido assim, E o né. minoxidil ainda é pior, porque ele o cabelo, né, eu falo que pra cair é um dia, né, cai muito, mas pra recuperar o cabelo demora, né, tem que esperar o tempo do crescimento, então, pra gente ver pior do que o do remédio controlado da psiquiatria, porque o da psiquiatria em 1 mês, em geral, começou já a fazer, o Sim. minoxidil com 1 mês, em geral, a gente não viu nada ainda, mas tem Tem que que ter ter paciência. paciência, perfeito. E bom, a gente tá falando aqui de queda de cabelo, assim, até pra gente esclarecer, assim, esses termos, né, assim, da diferença, e se tem diferença, enfim, explicar. De queda de cabelo, os diferentes tipos de alopécia, né, se Uhum. toda queda de cabelo é uma alopécia, calvície, né, assim, então qual que é a diferença, assim, desses termos? O que que são sinônimos, o que que não são? É, assim, alopecia, as pessoas sempre falam: "Ah, eu tenho alopecia". Alopecia é um termo super genérico, né, digamos que é um capítulo ali na dermatologia, que são as quedas de cabelo e as alterações que a gente tem ali, né. Normalmente a alopecia é sinônimo de queda de cabelo, mas a gente tem a calvície, que é a alopecia androgenética, a gente tem vários tipos de alopecia que podem ser cicatriciais, que são aquelas que morre o folículo e aí não nasce mais mesmo, e as não cicatriciais, assim, que tem o potencial de crescer ainda, Uhum, e os eflúvios tá ali no capítulo das alopécias, mas ele não é, ele é uma queda de cabelo, né, queda aguda, ele não tem o nome de alopecia, se chama eflúvio, mas são essas quedas de cabelo que têm alteração do ciclo capilar. uhum. Então são várias Por coisas exemplo, dentro esse do da capítulo. covid, por São os exemplo, né. é um Uhum, eflúvio agudo, uhum. né, normalmente é agudo, os pós-doença e tudo mais. Então esses são quedas de cabelo, e os que a gente chama de que tem o primeiro nome alopecia, são vários tipos, não é uma Uhum, coisa só, né. Às uhum, vezes a pessoa fala: "Ah, eu tenho alopecia", eu falo: "Mas qual? uhum. Que alopecia?", né, alopecia é um termo bem geral, assim, não é Então, quando a gente tá falando, por exemplo, de calvície, a gente tá falando de de um tipo tipo de específico alopecia, de que é a alopecia alopécia. androgenética, né. Uhum. Que E que aí já vai pra minha próxima pergunta, que uhum. é, a gente tá falando né, de queda de cabelo que acaba incomodando, chamando mais a atenção de mulheres, e calvície a gente associa mais aos homens, É, né, assim, que né, a gente tende a ver ele mais com mais comum, né. é mais comum. Mas pode acontecer com mulheres também? Sim, calvície a gente vê muito no homem, porque é mais comum e é muito visível a calvície masculina, mas Uhum, existe calvície na mulher, e uhum, que normalmente elas chegam até no consultório falando: "Meu cabelo tá caindo", e aí eu falo: "Tá caindo mesmo? Você vê cair no chão mais do que o normal, ou você acha que ele tá ficando mais fino, tá ficando mais minguado, tá uhum. vendo mais couro cabeludo?". E a gente vê em calvície na mulher bastante até, e na mulher ela se apresenta diferente do homem, por isso que nem sempre elas associam a ser calvície, né, só quem Uhum. já leu sobre o assunto, mas Aham. na mulher, no homem tem a entrada, tem bem ralo, na mulher não, a gente vai vendo mais o couro cabeludo, o cabelo vai ficando mais fino, então é diferente um pouco a apresentação, mas tem calvície feminina, é bem comum também. Uhum. É comum, assim, de ver no consultório? Bastante, Uhum. bem comum. E tem tratamento, tem alguma coisa porque, Sim, assim, geralmente os homens né, hoje em dia é isso, assim, às vezes faz ali algum estímulo quando percebe ali que tá, né, começando a ter, mas hoje em dia tem, por exemplo, os implantes capilares, sim. né, enfim, porque já assim, no caso da calvície na mulher, as intervenções são as mesmas? Tem É, alguma algumas intervenção, algum medicações são tratamento? as mesmas, tem Uhum. medicação, tem tratamento, mas igual a calvície masculina também, inclusive mesmo o homem que transplanta tem que tratar, continuar tratando. Então, o tratamento é Hum. contínuo. Eu falo que enquanto quiser ter cabelo, tem que tratar. É igual uma Uhum. pressão alta, assim, não Uhum. cura, né? É Uhum. androgenética, então a gente não vai mudar a nossa genética, aquilo ali vai ficar tratando enquanto quiser, né? Claro que na mulher tem uma questão, assim, quando tá na idade fértil, que não pode engravidar praticamente todas as medicações, então a gente tem que sempre alinhar isso, mas é um tratamento contínuo. Mas pelo menos quando a gente tá grávida, normalmente o cabelo fica bem volumoso. Fica Nessa cheia naquele época, período, pelo menos faz uma é, reserva maior, uma né, reserva para o antes. pós, né, porque Uhum, depois cai, sim. mas assim, depois dá pra tratar também, então. E bom, a gente falou aqui de algumas causas, né, assim, ali associadas. Só pra gente resumir, assim, quais são os principais motivos de queda de cabelo, assim, em mulher, assim, especificamente? O que que você vê mais no consultório, assim, o que que é mais frequente? Olha, em mulher a gente vê muito pós-parto, Uhum, perda de peso, né, estresse, infelizmente a gente é até complicado quando a gente vê que às vezes a gente não vê uma causa realmente, né, mas quando a gente vê, muitas vezes é estresse, e aí é estresse, e a gente faz o quê, né?
Fala o quê? "Ah, não pode ficar estressado", todo mundo sabe, então é difícil quando tem É porque, isso. às vezes, a paciente tem expectativa disso, tipo assim: "Não, eu quero uma vitamina, um shampoo que vai É. resolver", assim, mas se a causa for o estresse, essas intervenções ajudam alguma coisa, mas não vão Aí resolver, depende né. se a gente vê se que é um eflúvio agudo ou um eflúvio crônico, por isso que Uhum, é importante esse acompanhamento para ver se o eflúvio foi só aquele ali e já recuperou, ou se é uma coisa que vem se prolongando, porque aí a gente tem que entrar com medicação sim, e aí ajuda, né. Tem a menopausa, o pós-menopausa é muito comum uma causa de queda de cabelo, de eflúvio crônico, uhum. e do afinamento também, que a gente tem, mas principalmente queda de cabelo também a gente vê bastante. E a mulher também tem muita anemia, tudo isso, então é sempre bom investigar, sem precisar pedir a tabela periódica inteira, né, Uhum. só as coisas necessárias, mas é importante fazer exame, uma anamnese bem completa e, às vezes sempre a gente complementa com algum exame de sangue também. No exame de sangue, assim, já que você trouxe isso, no exame de sangue, quais são os principais, marcadores ali? O que que geralmente é recomendado, assim, solicitar nessa investigação inicial? Assim, depende da anamnese, porque, claro, algumas coisas a gente vai pedir se a gente achar que pode ter alguma outra doença associada, alguma coisa, mas sempre pede, assim, hemograma, função tireoidiana, é importante Uhum, a gente ver, parte de ferro. Eu peço poucas vitaminas, vitamina D, B12, hoje em dia tem bastante gente que não come carne, então a gente vê uhum. bastante B12 baixa, mas coisas bem básicas, assim, só pra ver se tá tudo certinho, se a gente tem um E a vitamina substrato. B12, por exemplo, diminuída, pode estar relacionada Pode à ter à relação queda de sim. cabelo Uhum. também. Então a gente às vezes Ferro a gente vê muito, né, assim, com muita ferritina frequência. baixa também, isso é muito Uhum. comum, mulher perde menstruação, também perde muito sangue, então às vezes a gente vê bastante ferritina baixa.